Quando a gente fala em movimento divisionista de do sul do Mato Grosso, a gente tem que pensar, primeiro, a distância de poder entre a capital, no caso da província, Mato Grosso, e esse distanciamento com a região sul do estado. Então, quando tem já, a partir de 1891, quando a Mate Laranjeira ocupa toda a nossa região sul, com o apoio do governo do norte, nós vamos ter as primeiras iniciativas separatistas, com o Partido Autonomista, representado principalmente por gaúchos rio-grandenses que migram para cá após as revoluções sulistas, e eles querem terra. Então, não há esse sentimento de separatismo por outra razão que não seja posses de terra. Então, vai haver esse confronto. E durante todo esse período, no final do século XIX, início do século XX, nós vamos ter esses embates aqui embaixo em função de uma luta de poder e de terra. A Mate Laranjeira, ela vai ficar soberana até o 1930, aproximadamente. E esses embates continuam. O que vai acontecer? Nós temos que ver alguns fatores que colaboraram para que aumentasse esse movimento de empoderamento, vamos colocar, está na moda a palavra empoderamento, do Sul em relação ao Norte. Primeiro, se a gente for ver pelos aspectos de parceria com o Norte, nós não temos, nós estamos muito distanciados de lá. Nós não temos esse distanciamento, ele vai formar uma elite aqui no Sul muito bem consolidada. É a história dos se ajudarem e resolverem os problemas por aqui. Essa é um ponto que a gente tem que considerar. E aí, no final de 32, surge também um outro movimento importante, que é a Liga Divisionista. Essa liga, ela até 1963, ela vai criando polos. Nós não fomos contemplados, na Constituição de 45, mas essa liga, ela não desiste dessa divisão. E ela vai criando polos em várias cidades, sempre com essa intenção de que haja divisão. Houve um período que ficou, assim, vamos dizer, morto. Havia uma esperança, quando o Jânio foi presidente, de que ele, por ser do Mato Grossense, ele aceitasse essa divisão. E ele não aceita. Ele diz que doeria demais um coração dele ele ver seu estado dividido. Mais uma vez, ficamos sem essa divisão. Ela vai começar a surgir após 64, quando é instalado o governo militar. Então, quando tem o golpe de 64, ela volta a ser dita ou pesquisada, mas da seguinte maneira: o Golbery e o Geisel, eles começam a fazer esse estudo de transformar essa região como uma potência agrícola. E esse movimento, ele começa a ser corroborado pela ADESG. Aí começa, a partir de 75, a gente já tem acesso a essa documentação, eu tenho aqui, que são os relatórios da ADESG.
tanto da DESG de Cuiabá como a DESG de Campo Grande. Então, era um grupo múltiplo, tá? De vários profissionais, e eles iam fazendo a viabilidade para que se concretizasse essa divisão. Ou, como dizem aqui, a criação do Estado, que vem na lei complementar, né, de 31 de... A lei complementar número 31, de 11 de outubro de 77, onde cria o Estado de Mato Grosso do Sul, que também foi pensado em chamar Estado de Campo Grande. Alguns relatórios a gente percebe o nome. Era franca a negativa dos relatórios que vinham da DESG de Cuiabá. Eles não acreditavam na viabilidade e, por outro lado, os que eram daqui convenceram. O governo militar ele precisava de aliados. 77 as decisões, né, estavam cada vez mais precisando de um apoio político. Quando você cria um Estado, você vai criar também vagas, tanto para o Congresso como para o Senado, e de pessoas aliadas àquele governo posto. Você está entendendo? Então, isso eu vejo como sendo essencial. Não deu muito certo, porque a primeira eleição direta que nós tivemos do Estado, quem ganhou foi o MDB, com o Wilson Barbosa Martins, que era de oposição. Mas, de qualquer maneira, houve sim um grupo ligado ao governo e que, de certa forma, ajudou algumas decisões do governo militar. Inegavelmente, o sul do estado, ele tinha muito mais, ele cria, a partir da ferrovia, ele cria uma influência muito maior e uma zona maior tanto de irradiação como de recepção de vários dados, você está entendendo? Por exemplo, a nossa ferrovia, ela te ligava para São Paulo, com 3 dias você estava no Rio. Tanto que os nossos estudantes, os filhos de Mato Grosso do Sul ou do sul do Mato Grosso, isso também é uma coisa interessante. Eram pessoas que iam fazer engenharia, iam fazer direito, medicina, odontologia. Quais eram os locais escolhidos? Era São Paulo e Rio. Essas pessoas voltavam para cá e voltavam com ideias. A Liga Sul-Mato-Grossense, ela nasce no Rio de Janeiro. Você está entendendo? Então, essas pessoas, elas traziam para cá muita influência. O norte, ele ficou muito isolado, porque para você ir para lá, era muito difícil. Por via terrestre, era uma viagem pavorosa. Por via fluvial, você demorava quase um mês. Então, sem dúvida, esse sul, ele passa a ter mais informações, ele passa a levar informações daqui para fora. Nós tivemos, sim, essa região, e quanto à questão da fronteira, das fronteiras, eu não vejo isso naquele momento tão importante, mas depois, sim, o governo ele começa a olhar essas fronteiras também como parceiros comerciais. A ferrovia, por exemplo, ela chegava até quase Cochabamba ali, sabe? Quando você tem em 53 a criação do ramal, você abre, sabe, postos, tanto de comerciais, né, ou fluxo migratório, aumenta, consolida esse sul,
em relação a esses países nossos aqui, lindeiros. Então, inegavelmente, o sul do Mato Grosso, ele foi, vamos colocar de uma maneira simples, ele foi muito mais desenvolvido politicamente, economicamente, culturalmente, tá? Em relação a esse norte que tem as suas peculiaridades, a sua cultura, a sua política bem consolidada, mas totalmente separada da nossa. A nossa Constituição, ela é... Porque é uma diferença, Graciela, que é o seguinte, divisão 77, instalação 79, tá? Foi feito, foi publicado, tá? Em 77, 11, que é quando nós comemoramos a divisão, foi dia 11. Dia 1º de janeiro de 79 foi instalado. E aí tomaram posse os deputados constituintes, que foram aqueles que redigiram a Constituição de Mato Grosso do Sul.